A vitória diante do Juventude por 2-0, um jogador vem chamando a atenção dos colorados nas redes sociais. E o Inter já sabe o quanto precisará desembolsar para contar com o jogador de forma definitiva. Quero falar nesse vídeo também sobre o condicionamento de arbitragem que aconteceu após o pênalti marcado em Borré no último sábado e a irritação dos dirigentes colorados que se manifestaram nas redes sociais. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Domingo sem jogo do Internacional, que volta a campo só na próxima terça-feira, 9h30 da noite, contra a equipe do São José, jogo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Mas antes disso, algumas outras situações estão acontecendo, claro, ainda na repercussão da vitória colorada por 2-0 contra o Juventude, no último sábado, 2 gols do Borré, o Inter assumindo a liderança provisória, né? A depender do resultado do jogo do Caxias hoje à noite contra o Grêmio, né? Para ficar na liderança aí da sua chave, né, o campeonato que é de tiro curto. A gente tem algumas questões para falar. E o primeiro tema que eu quero falar é sobre Vitor Gabriel. Afinal, né, é para mim, imagino que para muitos de vocês, já deixa aqui no comentário a tua opinião, a principal revelação do Inter neste começo de temporada. Muito também pela necessidade que o Inter tem neste momento de encontrar um parceiro para o Vitão. Vitão que desperta o interesse aí do Flamengo, dificilmente vai ser negociado, e o Inter tem encontrado dificuldades para achar, né, uma reposição ao Vitão. Ou melhor, um parceiro para o Vitão, uma reposição à lesão do mercado ainda que aconteceu no final da última temporada. Tentou alguns jogadores, o próprio Cleiton Sampaio que veio ano passado, não conseguiu deslanchar até agora, o Rohel que conviveu demais com lesões neste momento, e agora contratou o Kaique Rocha, né, um jogador que vem com muita contestação da torcida, mas respaldado aí pelo D'Alessandro. E em meio a tudo isso, o Inter achou um zagueiro, que é o Vitor Gabriel, que chegou ano passado ao Internacional, vindo para fechar a sua formação como zagueiro nas categorias de base do clube, foi capitão do time sub-20 durante muitos jogos, chamou a atenção do Roger Machado, que quando chegou, promoveu o jogador para treinar com plantel profissional e jogar, né, costumeiramente com a equipe sub-20. Tanto é que o Inter fez força para ficar com ele. E na última semana envolveu a ida do Johan, meia que não seria aproveitado aqui no Inter nessa temporada, em troca, né, da extensão do empréstimo com esse defensor. O contrato inicial dele iria até março de 2025 e agora vai até o final da temporada. E o Inter tem a opção de compra para comprar esse atleta. Não sei o percentual, confesso para vocês, tentei apurar, mas não consegui o número exato ainda de porcentagem que o Inter ficaria caso exerça aí o direito de compra do Vitor Gabriel, na casa dos 3 milhões de reais. Tá? São 500 mil euros ou dólares, né, que o Inter teria de comprar o Vitor Gabriel, e aí o Inter está se organizando para que isso aconteça, e aí fica aquela possibilidade, né, de daqui a pouco pagar um valor maior, por um percentual maior, para uma venda futura. Afinal, se ele mantiver este nível e seguir boas atuações, é claro que o Vitor Gabriel vai acabar deixando o Inter, vai acabar indo para um outro mercado, ainda mais uma posição rara, como a gente está vendo aí no mercado, de comprar jogadores para o setor defensivo. O Vitor Gabriel surge aí como uma boa possibilidade. Então, 500 mil dólares, 3 milhões de reais é que o Inter tem de pagar ao Sport para contar com esse jogador de forma definitiva. Você pagaria? Já deixa no comentário aqui. Bom, quero falar também, gente, sobre um tema que está me incomodando, e não só eu, pelo visto, né? Quem está se incomodando é o Inter. Afinal, né, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Inter teve 2 pênaltis a favor. Um contra o Guarani, lá em Bagé, num lance envolvendo o Wesley, onde o lateral do Guarani chuta o Wesley, então a falta dentro da área é pênalti. E ontem um pênalti estúpido, né, do zagueiro do Juventude, o Cipriano, que empurra, né, o Borré com o antebraço, né, nas costas do Borré. Pênalti, né? Isso tá na regra do futebol. E aí a gente tá vendo, né, alguns influenciadores do Grêmio, né, o seu César Cidade Dias, que eu gosto muito do CCD, o Leonardo Miller, né, a galera lá de GZH, né, que ontem postou, né, e botou até uma foto fora do contexto, né, do Borré com o Cipriano de outro lance, condicionando, né, que não foi pênalti, que não teria sido um lance válido pro Internacional, quando na verdade todo mundo viu que foi pênalti, né? Só botar o lance para você olhar, né, o quão infantil foi o zagueiro do Juventude de deslocar o braço, um empurrão dentro da área no Borré. Não é uma briga por espaço, não é, né, um ombro contra ombro como acontece, não, foi um empurrão nas costas. Isso é falta e dentro da área é pênalti. Isso incomodou inclusive, né, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, que foi até as redes sociais, né, lá no Twitter e também no seu Instagram, e fez um post, tá, dizendo o seguinte:
Parte da imprensa parece mais preocupada em questionar o VAR do que em reconhecer sua importância para a justiça no futebol. Sem o VAR, os 2 pênaltis claros seriam ignorados. O Internacional está atento e seguirá firme na defesa dos seus interesses, sem tolerar pressões, aqui é o que eu estava falando antes, que prejudiquem o clube, muito menos condicionamento com interesses escusos, né? Como a gente sabe, né? A Federação Gaúcha de Futebol e os últimos campeonatos gaúchos, precisam lembrar, né? Ano passado, aquele pênalti escandaloso não dado no Gilberto na final contra o Juventude, né? Do que aconteceu. Outras situações que a gente pode lembrar, né? Em 2023, o Grêmio campeão gaúcho contra o Caxias num pênalti absurdo marcado no Soares, e assim vai indo, né? Então estamos de olho. Se vão gritar daí, nós vamos gritar daqui também. Então o Inter não pode ser prejudicado com esse condicionamento de arbitragem cretino que estão tentando fazer, tá? Ainda na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Aí não tem como, né? Então, o Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, se manifestando nas redes sociais, e eu concordo com ele, tá? Então vai lá, compartilha o post do Bisol. Vai lá que é importante pra gente fazer força nesse coro também, para ficarmos atentos à arbitragem. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Wanderson, né, que vem sendo titular em 2 jogos do Inter aí na temporada, os 2 do Campeonato Gaúcho. Só que a informação do repórter Gustavo Soller, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, é de que o Palmeiras buscou informações sobre o atleta, buscando, né, chegar a um acordo com esse jogador, né, o Wanderson, que tem contrato com o Inter somente até o final desta temporada, e o Inter busca, né, manter o jogador, inclusive recusou propostas de Vasco e do Fortaleza, e o Palmeiras a gente sabe que tem um pouquinho mais de investimento. Qual é a ideia do Palmeiras? É ter o Wanderson como um substituto do Rony, né, que está saindo aí do Palmeiras para jogar em outros clubes, né, tá negociando, tá fora dos planos do Abel Ferreira, que gosta do Wanderson. Eu não liberaria, né, já disse que eu acredito bastante na recuperação do Wanderson nessa temporada, e outros clubes estão buscando a contratação. O Wanderson, que quem sabe aí tá retomando uma condição de titularidade. O Roger ontem chegou a revelar, né, uma conversa que teve com o Wanderson e com o Wesley, perguntando quem gostaria de se sacrificar neste momento de jogar pelo lado direito, e o Wanderson foi quem topou. O Wesley permanece como ponta esquerda, onde foi um dos melhores atacantes do Brasileirão do ano passado. Então vamos ficar de olho, mas a princípio, né, o próprio empresário do jogador, que é o irmão dele, o Danilo Souza, já afirmou que o Wanderson permanece pelo menos até o final de 2025, que é quando ele tem contrato com o Inter. Fala galera, estamos aí com mais um tradicional giro de notícias do Internacional para você aí de casa, beleza? Gostaria de pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para você não perder nenhuma notícia do Internacional quando pintar aqui no Fanático do Inter News, beleza? Então seja muito bem-vindo aqui no Fanático do Inter News, onde todos os dias tem um compromisso de trazer notícias para você, tá? Utilize o espaço embaixo para comentário registrando já a sua opinião. E assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Tchau, tchau.